Boa tarde, pessoal do Concirurge. Meu nome é Rafael Bento Estopa Lopes. Eu vou estar apresentando um trabalho junto com meu amigo Giovanni Tibucek. É um prazer estar presente nesse congresso. E o nosso trabalho é uma análise dos óbitos decorrentes de hemorragia com ressecção intestinal no Brasil de 2020 e 2023. Mas por que você quis escolher no Brasil, Rafael, e não no onde vocês estudam? É porque a gente não tem muitos dados, né? Eu estudo em Valença, no Rio, então assim, a gente não tem muitos dados da cidade que eu queria estudar e nem do estado. Então a gente teve que fazer uma análise mais ampla, porque não é muito comum as pessoas notificarem esse tipo de cirurgia. Então, como introdução do nosso tema, primeiro eu quero falar o que é uma hérnia. A hérnia é a saída de um conteúdo da cavidade para fora da sua cavidade, se projetando para fora da onde que ela deveria estar. A cirurgia de hérnia ela é conhecida como herniorrafia. Hérnia, que é a saída do conteúdo da cavidade para fora da cavidade. Tá? Quando a gente faz uma cirurgia de fechamento de hérnia, a gente faz a herniorrafia. Tá? Então, é o fechamento de um anel herniário com a realocação do seu conteúdo para o interior que é de sua origem. Então, o que acontece? No nosso estudo, a hérnia ela pode ser de vários conteúdos. Pode ser intestinal, estômago, hepático, de bexiga, mas no nosso estudo a gente quis avaliar a hérnia com conteúdo intestinal. Tá? Nesse caso, o nosso trabalho a gente quis avaliar a herniorrafia com ressecção intestinal, ou seja, foi aquela hérnia que entrou para dentro do saco herniário e por alguma coisa, seja sofrimento de alça, estrangulamento, carcerou, ela começou a ter um hipofluxo vascular, tá? Começou a ter um hipofluxo da perfusão mesmo do órgão, e ela começou a entrar em sofrimento. E esse sofrimento fez com que, se você não tem oxigênio, a tendência das células é morrer, né? Então, se você não tem oxigênio, aquela área ela fica inviável, ela fica necrótica. Então, quando você demora muito a fazer uma cirurgia de hérnia com estrangulamento de alça, acontece que essa alça ela tem que ser retirada, porque você não pode voltar com uma alça íntegra, uma alça que está morta, para dentro de uma parede íntegra, né, para dentro de uma cavidade íntegra, na verdade. Então, a gente tem que fazer a ressecção do segmento intestinal que adentrou o anel herniário, retirar esse segmento intestinal inviável, tá, para a gente poder fazer a cirurgia. Tá? Agora, quais são os fatores de risco para que você possa ter uma hérnia estrangulada, ou seja, uma hérnia que ela ficou presa no anel herniário? A pessoa pode ser tabagista, a pessoa tosse muito, aumenta a pressão intraabdominal, a pessoa que tem ascite, a pessoa que é muito obesa. Isso tudo são fatores de risco para que a pessoa ela tenha fragilidade da parede intestinal e facilite o surgimento de hérnias. Esse surgimento de hérnias, se você não cuidar, né, não é toda cirurgia de hérnia que a gente tem indicação cirúrgica, mas a maioria que você vai intervir cirurgicamente, se você não cuidar dela, ela pode estrangular uma alça intestinal, essa alça intestinal entrar em sofrimento e ter que ser feita a ressecção dessa alça, que é o que a gente quer avaliar no nosso estudo, se essa ressecção de alça, né, se essa herniorrafia com ressecção intestinal tem uma alta quantidade de óbitos, né, porque a hérnia, geralmente pelos cirurgiões, ela é considerada um procedimento seguro, né, um procedimento fácil, com baixa taxa de óbito, né? Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar os óbitos causados por herniorrafia com ressecção intestinal ocorridos no Brasil
entre os anos de 2020 e 2023. Tá? Qual que foi o método que a gente utilizou? A gente fez um estudo observacional transversal com dados colhidos no DataSUS, né, no Sistema de Informação Hospitalar do SUS, tá, o CHSUS. Tá? E a gente utilizou variáveis como região, unidade de federação, o ano de processamento, tá? E o número de óbitos decorrentes de hemorragia entre os anos de 2023, 2020 e 2023. Então, como resultados do nosso trabalho, a gente encontrou um total de 129 óbitos, né, decorrentes de hemorragia com ressecção intestinal. E na região sudeste a gente encontrou um total de 48 óbitos, tá? Fato que representa 37% do total de casos, 7% do total de casos. Isso se justifica porque na região sudeste a gente tem um acesso maior à, à saúde, né? Então a gente tem mais hospitais, mais profissionais capacitados, mais cuidados no pós-operatório. Então isso facilita, além do, isso por conta de aumento de procedimentos, acaba que infelizmente, né, a gente tenha uma quantidade maior de, de óbitos, né, porque toda cirurgia tem complicação e a cirurgia de hérnia ou rafia com ressecção intestinal é uma cirurgia grande. É uma cirurgia que você tem que fazer abordagem da cavidade, você tem que fazer uma ressecção da alça. Então, assim, o procedimento é um procedimento complexo, né? Então, quanto mais cirurgia você faz, infelizmente, aumenta o risco de complicação, né? Tanto é que a região Nordeste, que a gente encontrou aqui, foi uma região que teve um total de 40 óbitos, né? Uma região assim que, apesar de pouco desenvolvida, né, ela teve uma quantidade grande de óbitos, uma vez que esses locais são locais de pouco acesso à saúde, né, e as pessoas não têm educação suficiente para procurar um serviço de saúde a tempo. Então acaba que essas pessoas já chegam no hospital mal, né, porque ou estão distantes de centros de saúde, então acaba que essas pessoas não têm acesso à saúde de forma que o SUS preconiza, e acaba apesar de ter menos procedimentos que a região sudeste, acaba que essa região tem uma taxa de mortalidade de hemorragia com ressecção intestinal alta, né, porque essa região é uma região pobre, né, uma região que as pessoas não têm acesso ao serviço de saúde, e acaba que essas pessoas já chegam mal no serviço e infelizmente as pessoas acabam morrendo, né? A região norte. Ah, Rafael, por que essa região norte, né, tem 8 casos só notificados? Né? É uma região que infelizmente não tem acesso ao serviço de saúde. Né? É uma região que, para você chegar no hospital, você vai ter que ir de barco, é muito distante, então acaba que essas pessoas já acabam morrendo nos locais que elas estão. Né? E por isso são pouco notificados. Né? Acaba que essas regiões são fragilizadas, né? Acaba que elas são deixadas de lado pelo, pelas entidades públicas de saúde. Né? Isso tudo que eu estou falando aqui reflete, né, como que é o sistema de saúde brasileiro. Né? O sistema de saúde brasileiro ele concentra, né, as maiores quantidades de serviços na região sudeste, como região mais desenvolvida, uma região que tem pessoas mais ricas. Então, é uma região que acaba que a gente tem uma maior quantidade de procedimentos e, infelizmente, uma quantidade maior de complicação também. Daí, enquanto a região norte é uma região que não tem muito desenvolvimento e uma região que acaba que o serviço de saúde é pouco, né? E as pessoas não têm acesso. Já a região nordeste é uma região que já é um pouco mais desenvolvida que a região norte, mas é uma região que as pessoas têm pouco dinheiro, né? Acaba que essas pessoas já chegam mal no hospital e acaba complicando mal. Por isso que a região nordeste é a segunda região que mais tem óbitos decorrentes de hemorragia. Como conclusão do nosso trabalho, a gente pode falar que sim, a hemorragia com ressecção intestinal é um procedimento que é muito realizado no Brasil, né, e ele está relacionado a elevadas taxas
de mortalidade. Isso tudo mostra que precisa ter um estudo mais aprofundado sobre os fatores de risco que influenciam na mortalidade relacionados à hemorragia, bem como as disparidades que a gente tem entre as regiões, né? Que a gente viu no Brasil, que a gente tem uma disparidade muito grande, por exemplo, entre a região sudeste e a região norte. A região nordeste, a gente tem poucos dados, né? Mas a gente viu que ela é a segunda região ainda, né? Ela tem menos procedimentos que a região sudeste, mas e a taxa de mortalidade dela é alta, né? Então, a gente precisa disso tudo visando uma melhoria contínua do cuidado em saúde para a redução da mortalidade nessa cirurgia, uma vez que essa cirurgia é amplamente realizada no Sistema Único de Saúde.